Oi, gente. Essa é a nossa terceira aula de Sociologia aqui no Coronavest e hoje a gente vai trabalhar os temas Karl Marx e cultura, indústria cultural, diversidade cultural, enfim, tópicos que giram em torno do tema da cultura. A gente vai responder hoje 6 questões e ao longo do desenvolvimento dessas questões, da análise delas, a gente vai abordando um pouco dos tópicos. A prova de Sociologia, como eu já falei para vocês, ela é bastante pouco conteudista. Os conteúdos normalmente vão ser muito pouco abordados e, no geral, você consegue resolver a prova só com uma boa noção de interpretação, a leitura crítica dos textos e uma base relativamente simples dos conteúdos. Então, não vai ser cobrado o nome de um autor, um ano, uma informação muito específica a respeito de alguma teoria. No geral, uma boa análise crítica do texto, da questão, já resolve o problema. Então, a gente não vai perder muito tempo discutindo o sexo dos anjos aqui, se isso não vai ser importante, tá? Então, vamos para a primeira questão logo. E aí, à medida que os problemas forem aparecendo, a gente vai recorrendo ao conteúdo e até o final dessa aula você vai estar entendendo um pouco mais sobre esses tópicos, tá bom? A questão 1, questão do Enem, todas as questões são questões de Enem. Vai dizer o seguinte: a cidade não é apenas reprodução da força de trabalho. Ela é um produto ou, em outras palavras, também um grande negócio. Perceba, a cidade como um grande negócio, especialmente para os capitais que embolsam com a sua produção e exploração lucros, juros e rendas. Há uma disputa básica, uma contradição, dialética em Marx, como um pano de fundo entre aqueles que querem dela melhores condições de vida e aqueles que visam apenas extrair ganhos. Perceba que há uma contradição apresentada. As pessoas que querem da cidade extrair lucro, extrair ganho financeiro, e pessoas que buscam uma cidade que ofereça melhores condições de vida. Isso se apresenta como uma contradição de classe fundamental e que é peça fundamental para entender o marxismo, não é? Essa contradição, vocês entendem muito bem, se estabeleceria entre uma classe burguesa, detentora dos meios de produção, e uma classe trabalhadora, proletária, que não detém os meios de produção, ou seja, não detém os instrumentos da produção, no caso das indústrias, as máquinas, por exemplo, os instrumentos, e que a essa classe trabalhadora só resta vender a sua mão de obra, vender o seu trabalho, sua força de trabalho, em troca de um salário. Indo além, para a gente abordar mais conceitos ainda a partir desse texto, a diferença entre aquilo que o trabalhador, que o proletário produz e aquilo que ele ganha como salário seria o que Marx entende como mais-valia, de uma forma bastante simples. E essa mais-valia seria apropriada pelo burguês, correto? Então o trabalhador tem aquela frase de Marx muito famosa: se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, não é? Essa seria a lógica ideal, mas a crítica que Marx faz ao modo de trabalho, ao trabalho alienado, como ele chama, no capitalismo, é que daquilo que o trabalhador produz, que o proletário produz, um excedente fica com o burguês e apenas uma parte é compensada em forma de salário ao trabalhador. Essa diferença seria a mais-valia, um outro conceito importante. Dificilmente seria cobrado diretamente na prova, mas é importante a gente entender para que a gente entenda por que Marx entende que o trabalho no sistema capitalista é um trabalho alienado, sabe? Porque o trabalho não cumpriria sua função social. O trabalho seria único e exclusivamente voltado para a obtenção de lucro pelo burguês, dentro dessa contradição de classe burguesia-proletariado. Tá bom? Vamos lá. O que é que diz o texto da questão, a partir dessa contradição que é apresentada na última frase? O texto problematiza o seguinte aspecto referente ao ordenamento das cidades. O que é que está sendo problematizado em relação às cidades?
A instituição do planejamento participativo? Não, não é? Planejamento participativo não entra, não tem a ver com que o texto aborda. Letra B. A valorização dos interesses coletivos? Definitivamente não. Aliás, seria exatamente o contrário, né? Os interesses coletivos estariam postos estariam sendo escanteados em nome de interesses econômicos de um grupo específico que visa extrair da cidade lucro. Letra C. O fortalecimento da esfera estatal? Também não. Letra D. A expansão dos serviços públicos? Definitivamente não. Interesses privados. Letra E. O domínio da perspectiva mercadológica? Com certeza. A perspectiva mercadológica, ou seja, capitalista, de livre mercado, estaria prevalecendo acima dos interesses coletivos que deveriam guiar o ordenamento urbanístico, o ordenamento das cidades. Então a letra E seria a alternativa mais interessante. Perceba que pouco se falou aqui sobre marxismo em si, pouco se usou esses conceitos como trabalho, como mais-valia, ou até a própria noção de materialismo histórico dialético, pouco se fala sobre isso nessa questão. Vamos para mais uma questão. A segunda questão vai dizer o seguinte. Texto 1. Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido. Dá vontade de beber e para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Perceba que essa discussão desse texto 1, ela entra no mesmo escopo da discussão que a gente fazia antes, em relação ao trabalho alienado. Quer dizer, o trabalhador produz, foi ele quem ajudou a levantar o prédio, como ele diz, mas ele não tem direito sequer a olhar para aquele prédio. Então o trabalho ele serviu único e exclusivamente para o benefício, em benefício do burguês, em benefício do capitalista, mas o trabalhador em si não desfruta do fruto do seu trabalho. Esse seria um trabalho alienado. Texto 2. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza. Perceba que frase interessante. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e a sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Mesma crítica que a gente fazia anteriormente. O trabalho se torna uma força independente do produtor. Ele não acessa o produto que ele próprio fez. Com base nos textos, a relação entre trabalho e o modo de produção capitalista é: letra A, baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Não se fala sobre isso no texto. Se não há citação da informação no texto, a gente pode desconsiderar. A gente nem pondera se a informação estaria correta ou não, se faz sentido ou não. Não está no texto, não pode ser considerado. Porque é com base no texto a resposta. Fundada no crescimento, tá. A relação entre trabalho e modo de produção capitalista é fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens e serviços. Não há sequer uma proporcionalidade, é uma contradição exposta no texto, né? Letra C. Estruturada na distribuição equânime de renda. A gente para aí. Não há distribuição equânime de renda. Letra D. Instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. Com certeza não. A contradição que está posta no texto seria uma outra, baseada no trabalho, na produção de riqueza. Letra E, alternativa correta, derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Essa é fácil, né? À medida que se aumenta a riqueza, é isso que fala o segundo texto, o trabalhador seria mais explorado. Questão simples, muito simples. Para a gente não perder o fio da meada, vou usar esse último tempo para falar de 2 conceitos que não são muito fáceis de cair, dificilmente cairiam numa prova, mas é importante que a gente cite, e aí a gente anota, assim como anotamos mais-valia,
assim como anotamos a relação do trabalho, as contradições de classe e a forma como Marx entende as classes sociais. Que é o seguinte, a análise marxista ela parte de um ponto muito importante, e a gente já percebeu isso. Ela sempre se refere às relações de produção. Ela sempre está pautada nessas relações de produção. Então, sempre que Marx vai analisar a sociedade industrial, ele vai entender essas relações de produção, essa contradição de classe entre uma burguesia detentora dos meios de produção e uma classe operária que vende sua força de trabalho como uma contradição fundamental. Esse seria o materialismo histórico. Uma forma de interpretar a história da humanidade baseada nas relações de produção, nas condições materiais de produção na sociedade. Isso vai divergir do idealismo de Hegel, da qual Marx foi aluno. Mas Marx ainda, empresta um conceito importante de Hegel, que é o conceito de dialética. O materialismo histórico de Marx é um materialismo dialético também. Por quê? Porque ele entende as transformações da sociedade de forma bastante dinâmica. A sociedade não estaria estática, ela está o tempo todo em dinamismo, o tempo todo em movimento. E esse movimento seria pautado por contradições. Essas contradições levariam a sínteses que fazem com que a sociedade esteja em constante mudança, em constante dinamismo. A síntese fundamental do capitalismo, a contradição fundamental do capitalismo para Marx seria exatamente a divisão da sociedade em classes sociais, a contradição entre uma burguesia, que já caracterizamos, e um proletariado, que também já discutimos sobre. Então, essa é um tema um pouco mais complexo, mais aprofundado, que dificilmente o Enem cobraria, mas que é importante a gente dar aquela relembrada e fazer essa associação. Mas, de uma forma geral, quando se fala de Marx no Enem, vai se falar de exploração do trabalho, exploração da mão de obra, trabalho alienado, certo? Conceitos mais básicos do que necessariamente uma questão, por exemplo, sobre materialismo histórico. Mas nada impede também, então a gente revisa. A questão 3 já vai entrar na seara da cultura. Vamos ver o que ela diz. Uma área de cerca de 101,7 mil metros quadrados com um pátio ferroviário e uma série de armazéns de açúcar abandonados pelo poder público. Quem olha de fora vê apenas isso, mas quem conhece a história do Cais José Estelita sabe que o local faz parte da história de Recife, sendo nos cartões postais e um dos poucos espaços públicos que restam na capital pernambucana. E é por isso que um grupo está lutando para evitar que as construções sejam demolidas por um consórcio de grandes construtoras para a construção de prédios comerciais e residenciais. O que é que o texto está falando sobre? Perceba que o texto destaca, quando fala do Cais José Estelita, no Recife, fala que esse é um cartão postal e um dos poucos espaços públicos que restam na capital pernambucana. Então, esse é um grupo, quando se fala do Ocupa Estelita, desse grupo, desse movimento, dessa organização da sociedade civil, que luta contra essas construções de prédios comerciais e residenciais, está se falando de uma defesa desse patrimônio material, histórico, cultural, que há na cidade, certo? Então a contradição aí, como quase toda a questão que se apresentou até agora, e essa questão segue também essa linha de Marx, por isso que eu quis abordar marxismo e cultura na mesma aula, porque você vai ver que a lógica parte da mesma. A lógica, em muitas questões, é muito semelhante. Vai haver uma contradição entre interesses econômicos, representado pelo consórcio das construtoras, e um interesse de defesa, nesse caso, da cultura, por parte da sociedade civil, defendendo o interesse coletivo, certo? Então vamos ver a questão, o que é que ela diz. A forma de atuação do movimento social relatado evidencia sua busca por... O que é que o movimento busca? Letra A, revitalização econômica do lugar? Não. Letra B, ampliação do poder do consumo? Não. Letra C, preservação do patrimônio material? Sim, essa é a resposta. Letra D, só para a gente concluir, intensificação de geração de empregos? Não. Letra E, criação de espaços de autossegregação. Esse é o que faz menos sentido aqui. Se a gente observar a letra A, a letra C e a letra D, são pautadas por esse aspecto econômico, que a gente entende que, na verdade, o peso que dá ao movimento é outro, né? É exatamente o contrário. Para que sejam ponderados aspectos de preservação do patrimônio material
em relação, né, aos interesses econômicos que há envolvidos na região. Tá? Então, perceba como essa é uma questão que o texto já é resolutivo. A gente não precisa entender exatamente o problema envolvido no caso da estelita, a gente não precisa ter um grande conhecimento teórico para resolver essa questão. Basta uma boa interpretação de texto e o entendimento um pouco crítico dessas contradições que são apresentadas nesses textos. Tá bom? Vamos ver agora a questão 4. Os guaranis encontram-se hoje distribuídos pela Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. A condição de guarani remete diretamente para a ideia de pertencimento e para as relações de parentesco. Daí a importância da concepção de território como espaço de comunicação. Eles têm parentes nos diversos países e seguem se visitando regularmente. Os guaranis seguem com noções e conceitos próprios de fronteira, uma ideia mais sociológica e ideológica que inclui, exclui e define quem pertence e quem não pertence a determinado grupo social. Então perceba que, do ponto de vista do pertencimento cultural, mesmo que hajam fronteiras internacionais entre esses, separando essa comunidade, que se coloca no meio disso tudo, ainda assim prevalece, para além dessas fronteiras, um interesse cultural, social, uma noção de pertencimento que é muito mais forte do que essas convenções. Vamos ver o que diz a questão. De acordo com o texto, o processo de demarcação das terras reivindicadas por esse povo enfrenta como dificuldade o... Quais são as dificuldades da demarcação de terras? Letra A. O valor de desapropriação das áreas legalizadas. Não se fala sobre isso no texto. Letra B. Engajamento de jovens na luta pela reforma agrária. Não se fala sobre isso no texto. Letra C. Escassez de zonas cultiváveis nas regiões contíguas. Não se fala sobre isso no texto. Letra D. Tensão entre identidade coletiva e normatizações. Seria a ideia de regulamentação de lei. Normatizações das nações limítrofes. Exatamente. A forma como essa comunidade se espalha por diversos países seria um impedimento ao respeito da sua identidade coletiva. Letra E. Contradição entre o sustento extrativista e o desmatamento das florestas tropicais. A letra D seria a única resposta que se encaixa dentro do escopo do texto. Perceba como é importante a gente entender do que é que o texto está falando para que a gente elimine, nesse caso, todas as outras alternativas, sem mesmo a gente refletir sobre o conteúdo em si da questão, em relação ao conteúdo em sociologia. Questão 5. Já vai falar sobre indústria cultural. Vamos ver como ela é. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas, mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então perceba como há uma perspectiva interessante aqui. Ele vai falar sobre indústria cultural, vai falar sobre cultura de massa e vai falar sobre, perceba a última frase como é importante, sempre a mesma coisa. É uma liberdade para escolher sempre a mesma coisa. Esse é um tema muito importante que sempre vem à tona quando a gente fala sobre indústria cultural. A indústria cultural seria a reprodução de elementos originalmente artísticos, culturais, apropriados por uma indústria, pautada, como toda indústria, pelo lucro, tá? E que esses elementos, esses símbolos seriam colocados numa lógica de reprodução, de padronização e de massificação, isto é, de distribuição em massa para a maior parcela da população. E por que isso resultaria na padronização? Porque a única forma de você reproduzir um mesmo conteúdo, um mesmo elemento, um mesmo símbolo para uma massa infinita de pessoas é se você conseguir padronizar os interesses dessas pessoas. Por isso que a indústria cultural é tão estudada, porque é uma lógica de criação do próprio desejo que envolve o consumo daquela informação, daquele símbolo, enfim, daquele elemento. Então perceba como o texto é crítico em dizer que há uma liberdade de escolha, mas que essa liberdade de escolha
é uma escolha entre coisas que são muito parecidas, muito padronizadas. Essa noção de padronização, a partir desse estudo da indústria cultural, ela hoje já há um entendimento diferente. Isso pode cair em prova. Porque hoje, com as redes sociais, você consegue, através dos algoritmos, atingir nichos muito específicos da sociedade. Então não há mais uma necessidade tão forte de padronização, tá? Porque você consegue atingir nichos muito específicos através dos algoritmos, por exemplo, nas redes sociais. Então não há necessidade mais, por exemplo, de se produzir aquela novela que todo mundo assiste. Porque hoje é possível você fazer com que nichos específicos, grupos específicos, com interesses específicos na sociedade, recebam um conteúdo que dialogue muito mais com as suas especificidades, tá? Então, se antes não era interessante para a indústria cultural que houvessem muitas... Aliás, se antes, perdão, era importante para a indústria cultural que houvesse uma padronização do desejo pelo consumo, hoje não. Hoje pode haver diferença, pode haver diversidade, porque é possível para essa indústria alcançar esses nichos específicos e atender, do ponto de vista econômico, já que a produção é sempre voltada ao lucro da cultura, todos esses grupos isolados, todas essas bolhas sociais. Bolha social não é mais um problema para a indústria cultural. Mas aqui, esse é um texto que é de 1985, como a gente viu, e aí está assinado na fonte como por Adorno e Horkheimer, que são importantes pensadores da Escola de Frankfurt, que é quem vai guiar todo esse processo crítico em relação à indústria cultural. Vamos ver o que diz a questão. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, Perceba, a última frase do texto falava exatamente sobre isso, que a liberdade da escolha é uma liberdade falsa, ilusória, já que você tem que escolher sempre as mesmas coisas, certo? E aí a única alternativa que vai dialogar com isso é a letra E, ilusão da contemporaneidade. É uma ilusão, não é? Uma questão muito simples, que é possível de resolver só com a análise do texto, análise atenciosa do texto, mas que o conteúdo, um bom domínio básico do conteúdo, como a gente acabou de explanar um pouco, facilita muito a resolução da questão, faz com que a gente resolva mais rápido e perca menos tempo com questões que são simples e que podem ser resolvidas muito rapidamente. A última questão, a questão 6, vai dizer o seguinte: não estou mais pensando como costumava pensar. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. Mergulhar num livro ou num longo artigo costumava ser fácil. Isso raramente ocorre atualmente. Agora minha atenção começa a divagar depois de 2 ou 3 páginas. Creio que sei o que está acontecendo. Por mais de uma década venho passando mais tempo online, procurando e sufocando e surfando, e algumas vezes acrescentando informação à grande biblioteca da internet. A internet tem sido uma dádiva para um escritor como eu. Pesquisas que antes exigiam dias de procura em jornais e na biblioteca agora podem ser feitas em minutos, como disse o teórico da comunicação Marshall McLuhan, nos anos 60, a mídia não é apenas um canal passivo para o tráfego de informações. Ela fornece a matéria, mas também molda o processo de pensamento. É o que a net parece fazer, e o que a net parece fazer é pulverizar minha capacidade de concentração e contemplação. Perceba que o texto vai falar sobre uma contradição interessante. Por mais que haja muita informação disponível na internet, o autor, que se coloca em primeira pessoa, não consegue se concentrar, não consegue contemplar essa informação, uma vez que a lógica de acesso a essa informação não é muito orgânica, enfim. Ele faz aí é quase um desabafo esse texto, né? Vamos ver o que diz a questão. Perceba que todas essas questões que a gente leu até agora, o texto sempre apresenta uma certa contradição. E a questão sempre explora normalmente essa contradição. Perceba que é um padrão nesse tipo de questão. Em relação à internet, a perspectiva defendida pelo autor ressalta um paradoxo que se caracteriza por... Percebam, paradoxo. Quer dizer, uma questão que foge da lógica ali, né? Uma contradição. Letra A. Associar uma experiência superficial à abundância de informações. É isso. A gente não vai nem ler... Mentira, vamos ler as outras alternativas para a gente confirmar. Mas essa é uma afirmativa que
explica muito bem o que a gente acabou de ler, não é? Uma experiência superficial, que para ele, uma vez que ele fala ali na última frase do texto, sobre a pulverização da capacidade de concentração e contemplação, mas em contradição a uma abundância de informações. Vamos ver as outras alternativas. Condicionar uma capacidade individual à desorganização da rede. Esse seria o paradoxo, uma capacidade individual. Isso tem a ver com a capacidade do indivíduo, com a própria lógica sobre a qual isso está estabelecido. Letra C. Agregar uma tendência contemporânea à aceleração do tempo. Essa faz menos sentido ainda, não é? Letra D. Aproximar uma mídia inovadora à passividade da recepção. Não, a recepção não é passiva. Letra E. Equiparar uma ferramenta digital à tecnologia analógica. Também não. Perceba, se a gente eliminar aquilo que o texto não discorre, a gente já facilita muito o nosso trabalho, não é? A alternativa mais interessante aqui seria a letra A. Antes da gente terminar, eu gostaria de ressaltar um aspecto desse conteúdo que foi pouco discutido por essas últimas 4 questões, mas que é importante para a gente entender, que é uma diferenciação muito básica, que a maioria de vocês deve conseguir fazer naturalmente, mas que a gente vai destacar para que a gente consiga nivelar todo mundo, tá? E essa diferença seria entre cultura de massa, cultura erudita e cultura popular. Essa é uma diferenciação que o Enem gosta de cobrar, tá bom? Qual seria essa diferença? A cultura de massa, que já foi abordada aqui, a gente já discutiu ela, seria essa cultura produzida sob a lógica do lucro, da reprodução, da padronização e, mais recentemente, como a gente falou, até uma certa fuga dessa noção de padronização, mas que tem pouco valor artístico. O objetivo é alcançar o máximo de pessoas possível e lucrar. É uma indústria cultural que produz essa cultura de massa. A ideia de massa é exatamente isso, de atingir a maioria da população, de atingir o maior número de pessoas possível. A cultura erudita seria uma cultura de uma elite, criada por uma elite e para o consumo de uma elite. Essa cultura ela é vista socialmente como mais rica do ponto de vista cultural, artístico, uma vez que ela é um símbolo de diferenciação. O objetivo da cultura erudita é legitimar uma diferenciação de classes, certo? Distanciar uma burguesia, uma classe dominante, de uma classe subordinada. Então ela é um elemento importante do ponto de vista simbólico para a legitimação dessa contradição. E a cultura popular teria uma origem mais espontânea. A cultura popular nasceria no seio do povo. A sua transmissão é geralmente por via oral, dentro da vivência da comunidade, e ela é bastante ligada às raízes, então ela é bastante tradicionalista. Um exemplo da cultura popular seria, por exemplo, pensando aqui no nosso contexto em Pernambuco, a maioria de vocês certamente é pernambucano, nós temos uma cultura popular muito rica, não é? O maracatu, o frevo, tanto enquanto dança, tanto enquanto música, o caboclinho, o cavalo marinho, enfim, são manifestações, o próprio carnaval enquanto uma cultura espontânea que é reproduzida de forma oral, de geração em geração, e que tem essa permanência de forma bastante estática ao longo da história, preservando bastante as tradições, o modo tradicional de se fazer. Tá bom? É isso. Hoje foi bem light, né? Espero que vocês tenham curtido, né, os comentários que eu fiz aqui. Vocês podem resolver mais questões sobre isso. Na internet é muito fácil de achar. O interessante seria também dedicar um tempinho à leitura, tá, desse tema, que geralmente é muito curto nas apostilas, então você consegue fazer uma leitura rápida, tanto do tema de Marx, quanto da cultura, indústria cultural, diversidade cultural, enfim. E é isso, tá? Espero que esse é um tema que dá para usar bastante na redação também, então vale a pena dar uma atençãozinha a ele. Depois a gente vai fazer uns vídeos mais específicos voltados para isso, como usar a sociologia na redação. Isso vai ser muito útil, porque como eu já falei anteriormente, quem tem um bom domínio de sociologia não tem problema com argumentação na redação. Então explorem esse tema bastante, especialmente o tema da indústria cultural, mas também os argumentos marxistas. Eles são amplamente utilizados nas redações e eles cabem na maioria dos temas. Então é um tema bom para você prestar atenção em relação a isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, meu e-mail está na descrição do vídeo, para que vocês entrem em contato no caso de qualquer dúvida.